Você já percebeu como, em certos momentos, parece que não é você quem está vivendo a sua vida, mas sim as suas emoções? Como se de repente uma onda invisível tomasse conta da sua mente, e antes mesmo de perceber, você já disse algo que não queria, já tomou uma decisão impulsiva, já reagiu de um jeito que depois trouxe arrependimento. É como se existisse uma força dentro de você, silenciosa, intensa, que assume o controle exatamente quando você mais precisa de clareza. E então vem aquela sensação pesada, de perda de controle, de culpa, de se perguntar: por que eu sou assim? Mas e se eu te dissesse que o problema não são as suas emoções? E se, na verdade, o que está faltando não é força, mas compreensão? Existe uma razão profunda pela qual você sente o que sente. E mais importante ainda, existe um caminho para dominar isso. Um caminho antigo, testado por séculos, seguido por homens que enfrentaram guerras, perdas, caos e ainda assim permaneceram inabaláveis. O estoicismo. Hoje, você vai entender algo que pode transformar completamente a forma como você lida com tudo o que acontece dentro de você. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente em como as emoções realmente funcionam, por que você sente que não tem controle e como desenvolver uma mente firme, calma e disciplinada, mesmo nos momentos mais difíceis. Você não vai aprender a parar de sentir, porque isso é impossível, mas vai aprender algo muito mais poderoso: a não ser controlado pelo que você sente. E antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Se, em algum momento da sua vida, você já se sentiu dominado pelas suas emoções, escreve aqui nos comentários: eu decido assumir o controle. Essa simples frase pode parecer pequena, mas é o início de uma mudança silenciosa dentro de você. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para a sua jornada, já deixa o like e se inscreve. Porque aqui, cada vídeo é um passo em direção a uma mente mais forte. Agora, vamos começar. Capítulo 1. A ilusão de não ter controle. Existe uma pergunta desconfortável, daquelas que a maioria evita fazer. Se você não controla suas emoções, quem está conduzindo a sua vida? Pense com honestidade. Quantas vezes você já decidiu agir com calma, ser mais paciente, manter o controle? E ainda assim, no momento em que algo te provoca, tudo escapa? A resposta vem rápida demais. A reação acontece antes da reflexão. E quando você percebe, já foi. Palavras ditas, decisões tomadas, atitudes que não representam quem você gostaria de ser. E então surge aquele silêncio interno, aquele momento em que você se pergunta: por que eu fiz isso? Essa pergunta, por si só, já revela algo importante. Existe uma parte de você que observa, uma parte que não concorda com o impulso, uma parte que enxerga além da emoção. Mas, na maioria das vezes, ela chega tarde. E é exatamente aí que mora o problema. Não na emoção em si, mas na velocidade com que você se rende a ela. Com o tempo, esse padrão se repete tantas vezes que começa a parecer natural. Você deixa de questionar e começa a aceitar. Eu sou assim. Mas será mesmo? Ou isso é apenas um comportamento que foi repetido tantas vezes, que se tornou automático? Existe uma diferença silenciosa e poderosa entre quem você é e como você tem reagido. O que você repete sem consciência se transforma em hábito. E o hábito, quando não é observado, se disfarça de identidade. Alguém que sempre responde com irritação passa a acreditar que é uma pessoa irritada. Alguém que vive ansioso começa a pensar que nasceu assim. Mas o estoicismo nos convida a enxergar além dessa ilusão. Ele nos lembra que você não é aquilo que surge automaticamente. Você é aquilo que escolhe alimentar. Epicteto ensinava que o primeiro impacto emocional não depende de nós. Mas o segundo movimento, sim. E quase ninguém percebe esse segundo momento. Porque tudo acontece em sequência. Sentiu, reagiu. Sem pausa. Sem espaço. Sem escolha consciente. Agora imagine isso como um reflexo treinado. Quanto mais você responde da mesma forma, mais fácil essa resposta se torna. É como um caminho sendo aberto em um campo. No início, é difícil passar. Mas com o tempo, aquele caminho vira o padrão.
E então, você para de perceber que está escolhendo. Você apenas segue. Agora pense em uma situação comum. Você recebe uma crítica, talvez algo pequeno, mas suficiente para gerar incômodo. Em questão de segundos, sua mente começa a interpretar. Isso foi injusto. Ele está me desvalorizando. Eu preciso me defender. E antes que você perceba, já está reagindo. Mas observe com mais atenção. A emoção não nasceu apenas do que foi dito. Ela nasceu do significado que você atribuiu. E esse significado não é um fato, é uma construção. Sêneca dizia que grande parte do sofrimento humano vem da forma como interpretamos as coisas, não das coisas em si. E isso muda tudo. Porque, se a origem da reação está na interpretação, então existe um ponto onde você pode intervir, mesmo que seja sutil no começo, mesmo que leve tempo. Existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, pequeno, quase invisível, mas real. E é nesse intervalo que sua liberdade começa a existir. O problema é que, sem treino, esse espaço desaparece. A vida vira uma sequência de respostas automáticas, como se você estivesse sempre alguns segundos atrasado em relação a si mesmo. Mas no momento em que você começa a observar, no momento em que você percebe o impulso surgindo, algo muda. Você ainda sente, mas já não é levado com a mesma intensidade. É como se, pela primeira vez, você estivesse segurando o leme. Marco Aurélio lembrava a si mesmo constantemente que a mente pode ser treinada para permanecer firme, mesmo diante do caos. Mas isso não acontece por acaso. Acontece quando você deixa de se identificar cegamente com cada emoção e começa a observá-la como algo passageiro. E essa mudança é sutil, mas profunda. Porque aos poucos você deixa de ser alguém que reage a tudo e começa a se tornar alguém que escolhe como responder. E essa escolha, por menor que pareça, é o início de uma vida completamente diferente. Capítulo 2. O verdadeiro inimigo. A forma como você interpreta o mundo. Agora que você começou a perceber que existe um espaço entre o que sente e o que faz, surge uma questão ainda mais profunda. O que exatamente está alimentando as suas emoções? Porque se você olhar com atenção, vai perceber que a emoção raramente nasce do fato em si. Ela nasce da história que você conta sobre o fato. E essa diferença muda tudo. Imagine duas pessoas passando pela mesma situação. Uma crítica no trabalho. A primeira interpreta como um ataque. Sente raiva, se fecha, reage com defesa. A segunda interpreta como um ajuste. Reflete, absorve o que faz sentido e segue em frente. O evento foi o mesmo, mas a experiência interna, completamente diferente. Por quê? Porque entre o que acontece e o que você sente, existe um filtro, e esse filtro é a sua mente. Um filtro invisível, moldado por experiências passadas, inseguranças, expectativas e até feridas que você nem percebe mais. É como usar um óculos que distorce a realidade sem saber que está usando. E então, tudo passa a parecer mais intenso, mais pessoal, mais ameaçador do que realmente é. Epicteto foi direto ao ponto ao dizer: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E se você parar para observar, isso aparece em tudo. No trânsito, não é apenas alguém te fechando, é a sensação de desrespeito. Em uma mensagem ignorada, não é apenas silêncio, é a interpretação de rejeição. Em um erro, não é apenas um aprendizado, é a ideia de fracasso. Percebe o padrão? A mente não apenas registra o que acontece, ela interpreta, amplifica e muitas vezes distorce. E o mais perigoso é que tudo isso acontece rápido demais. Você não percebe o processo, só percebe o resultado. A emoção já formada, já intensa, já pronta para te empurrar para uma reação. Sêneca alertava que a mente, quando não é disciplinada, cria sofrimentos desnecessários. E isso explica por que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente, mesmo sem enfrentar grandes problemas externos. Elas estão reagindo a versões exageradas da realidade. Agora imagine alguém que interpreta qualquer silêncio como rejeição, qualquer crítica como ataque, qualquer dificuldade como prova de incapacidade. Essa pessoa não está vivendo a vida como ela é,
está vivendo dentro de um campo minado criado pela própria mente. E cada passo vira uma ameaça. Mas aqui está o ponto que muda o jogo. Se a interpretação cria a emoção, então a interpretação pode ser questionada. E esse é um dos movimentos mais poderosos do estoicismo. Não aceitar automaticamente o primeiro pensamento. Não confiar cegamente na primeira leitura da situação, mas parar e perguntar: isso que eu estou pensando é realmente verdade? Existe outra forma de enxergar isso? Eu estou reagindo ao fato ou à minha interpretação dele? Essas perguntas criam clareza. Elas quebram o automático. Elas abrem espaço para algo raro, lucidez. E quanto mais você pratica isso, mais você começa a perceber padrões, começa a enxergar onde costuma exagerar, onde leva para o lado pessoal, onde cria histórias que não existem. E aos poucos, você começa a ajustar esse filtro, não para se enganar, mas para enxergar com mais precisão. Marco Aurélio refletia constantemente sobre isso. Ele lembrava a si mesmo que os acontecimentos são neutros e que a mente é quem dá forma a eles. E quando você entende isso profundamente, você para de lutar contra o mundo e começa a trabalhar dentro de si, porque percebe que não é o externo que te domina, é a forma como você interpreta o externo. E isso traz uma sensação inesperada: responsabilidade, mas também liberdade. Porque, se está em você, também pode ser transformado. E quando essa transformação começa, as emoções deixam de ser tempestades incontroláveis e passam a ser sinais, informações, algo que você observa, entende e decide como responder. E é exatamente isso que nos leva ao próximo passo. Não apenas entender, mas agir de forma diferente. Capítulo 3. O caminho estoico para o controle emocional. Agora que você entende que existe um espaço entre o que sente e o que faz, e que suas emoções são moldadas pela forma como interpreta o mundo, surge a pergunta que realmente importa: como, na prática, você começa a assumir esse controle? Porque entender é o primeiro passo, mas é a prática que transforma. E aqui está algo que precisa ficar muito claro. Controle emocional não é algo que aparece em momentos de calma. Ele é construído exatamente nos momentos em que você mais quer reagir. É ali, no desconforto, na provocação, na tensão, que o treino acontece. O estoicismo não ensina fuga. Ele ensina presença. Ensina você a permanecer ali, consciente, mesmo quando tudo dentro de você quer agir sem pensar. E o primeiro passo é mais simples do que parece, mas exige disciplina. Pausar. Antes de qualquer reação, pause. Pode ser por alguns segundos, pode ser apenas uma respiração mais profunda, mas essa pausa quebra o automático. Ela interrompe o ciclo que você repetiu por tanto tempo. Imagine uma situação em que você normalmente reagiria com irritação. Alguém te provoca, te critica, ou simplesmente age de uma forma que você não gosta. O impulso vem forte, imediato. Mas, dessa vez, você não responde. Você respira. Você observa o que está acontecendo dentro de você. Percebe a tensão no corpo, o pensamento acelerado, a vontade de reagir. E apenas observa, sem se identificar imediatamente, sem se justificar, sem agir. Esse pequeno momento muda tudo. Porque agora, você não está mais dentro da emoção. Você está olhando para ela. E isso cria algo extremamente poderoso: distância. E onde existe distância, existe escolha. Epicteto ensinava que não devemos tentar eliminar as emoções, mas aprender a não sermos levados por elas. E isso começa com essa capacidade de observar, sem se fundir com o que sente. Outro ponto fundamental é questionar o pensamento que acompanha a emoção. Porque, como você já viu, é ele que alimenta a intensidade. Então, no meio da situação, pergunte a si mesmo: isso é realmente tão grave quanto parece? Eu estou vendo isso com clareza, ou estou exagerando? Isso ainda vai importar daqui a alguns dias? Essas perguntas não anulam a emoção, mas reduzem o poder que ela tem sobre você. Sêneca dizia que, quando você adia a reação, você enfraquece a emoção. E isso é profundamente verdadeiro, porque a emoção
precisa de ação imediata para crescer. Quando você não alimenta, ela perde força. Agora, existe algo ainda mais profundo: a disciplina diária. Controle emocional não se constrói apenas nos grandes momentos. Ele nasce nas pequenas escolhas do dia a dia, na forma como você lida com frustrações simples, na maneira como responde a pequenas irritações, na forma como você fala consigo mesmo quando algo não sai como esperado. Cada pequeno momento é um treino. Cada reação consciente fortalece sua mente. Cada vez que você escolhe não agir no impulso, você se torna um pouco mais livre. Marco Aurélio vivia cercado por pressão, conflitos e responsabilidades imensas, e ainda assim, buscava manter sua mente estável. Não porque o mundo era fácil, mas porque ele treinava constantemente sua forma de pensar. E esse é o ponto que muitas pessoas ignoram. Não é sobre esperar ficar forte para então agir diferente. É agir diferente, até se tornar forte. No começo, vai parecer difícil. O impulso ainda vai ser intenso. Mas com o tempo, algo muda. A reação perde velocidade. A consciência chega mais cedo. E aquele espaço, que antes parecia inexistente, começa a se expandir. Até que você percebe algo surpreendente. Você ainda sente, mas já não é arrastado. A raiva surge, mas não te domina. A ansiedade aparece, mas não te paralisa. O medo existe, mas não decide por você. E nesse momento, uma transformação silenciosa acontece. Você deixa de ser alguém reativo e se torna alguém centrado. Alguém que não depende do ambiente para manter a calma. Alguém que não perde o controle diante de qualquer situação. Alguém que construiu, dentro de si, uma base sólida. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque agora, não é mais o mundo que define seu estado interno, é você. E quando você chega nesse nível, as emoções deixam de ser um problema e passam a ser ferramentas. Sinais que você observa, entende e usa com inteligência. E essa é a verdadeira força que o estoicismo ensina. Não a ausência de emoção, mas o domínio sobre ela. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava controlar o mundo, evitar situações, fugir de desconfortos, para então se sentir em paz. Mas o estoicismo mostra o oposto. A paz não vem de fora. Ela nasce dentro, quando você aprende a governar a si mesmo. E esse governo não acontece de forma brusca. Ele começa de maneira silenciosa, em pequenos momentos, na pausa antes da resposta, na consciência que surge antes da reação, na escolha de não alimentar um pensamento que só aumentaria o caos. É assim, passo a passo, que você constrói uma mente mais firme, e aos poucos, aquilo que antes te dominava começa a perder força. Marco Aurélio, mesmo sendo um dos homens mais poderosos do seu tempo, entendia algo essencial. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em não ser controlado por ele. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda profundamente. Você não se torna frio, você se torna estável. Você não deixa de sentir. Você passa a sentir, sem se perder. E talvez, pela primeira vez, você começa a viver com intenção, com consciência, com liberdade. Porque agora, não são mais as emoções que decidem por você. É você quem decide o que fazer com elas. E isso muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: eu escolho dominar minha mente. Não como uma frase qualquer, mas como um compromisso silencioso com a pessoa que você está se tornando. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo disciplina e construindo esse tipo de controle interior, se inscreve no canal e deixa o like, porque a cada vídeo, você não apenas aprende algo novo, você se aproxima de quem realmente pode se tornar.